Amém. Eu quero saudar todos aqueles que estão ligados no vídeo, né? Estamos gravando mais um vídeo para colocar na internet e falar com todos aqueles que estão sintonizados e está esclarecendo mais uma vez temas da palavra de Deus. Hoje, nesse tempo que nós vivemos, são dias em que nós temos que nos manter a identidade com a palavra de Deus. A igreja, ela tem uma identidade com a palavra. E essa identidade, essa identificação com a palavra, é que faz com que a igreja identifique aquilo que é apostasia, aquilo que está fora, aquilo que não está dentro do padrão da palavra de Deus, porque a igreja, ela é a coluna da verdade. E eu quero ler um versículo da palavra de Deus que vai nos trazer luz a esses princípios que eu estou acabando de falar aqui, aqueles que estão sintonizados e os que estão aqui também reunidos nessa noite. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 13. E diz assim a palavra de Deus: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, se nós não olharmos para a palavra, que a palavra de Deus é a luz para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, chegará um dia que a igreja perderá a identidade com a palavra. E isso pode levar a igreja a ser enganada por falsos apóstolos, falsos obreiros. E a visão da palavra, o entendimento da palavra de Deus faz com que a igreja se sinta cercada como um escudo da palavra da verdade. Nesses últimos tempos que a igreja vive e atravessa na terra, são tempo de observar as escrituras. A Bíblia fala de apostasia, que haveria nesses tempos apostasia, que muitos deixariam a fé em Jesus, segundo a palavra, e dariam ouvido a doutrinas de demônio. A Bíblia fala também de um tempo em que surgiriam muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, muitos falsos obreiros fraudulentos. E a Bíblia também fala que surgiriam muitos fazendo muitos milagres e maravilhas. E a forma da besta governar vai ser toda moldada sobre milagre. No capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 13, está escrito que até fogo a besta fará descer do céu para impressionar o mundo. E a Bíblia diz que o mundo baterá palma para a besta. Então, qual a identidade que a igreja está se postando hoje para se defender desse desferimento de engano que o inferno se levantará para enganar o mundo, para introduzir a apostasia dentro da igreja nessa última hora? Então, é tempo de ministração. Nós não podemos sair de dentro da palavra de Deus e começar a crer só em milagres. Se nós sairmos de dentro da palavra de Deus e deixar sair hipnoticamente, só pelos milagres, quando acordarmos, estaremos longe da palavra, longe da coluna da verdade, que é a palavra de Deus, quando acordarmos, já fomos enganados. Porque no mundo espiritual, a luta da igreja é contra o príncipe das trevas. É a operação de manipuladores das trevas. E essas forças, elas são capazes, elas são inteligentes. E nós temos a mente de Cristo, porque nós temos a palavra de Deus. João disse que os jovens são fortes e já venceram o maligno, porque os jovens têm a palavra de Deus. No capítulo 2 da Epístola de João, e no versículo 26, ele diz que nós temos a unção do santo, e essa unção nos ensina tudo. Precisamos permanecer nele, em Jesus. Os nossos olhos devem estar voltados para ele, Jesus, para a sua palavra.
E o que eu tenho falado é que a igreja de Jesus, ela não pode ser amiga de todo mundo. Amiga do ecumenismo, amiga do reverendo Mu, amiga de todo tipo de seita e heresia. A igreja, ela é a noiva de Jesus. Ela é o investimento de Deus. É propriedade peculiar de Deus. A igreja não pode ser uma bola que está junto com tudo que é coisa. A igreja, ela é a referência de Deus. E como propriedade e referência, ela tem que permanecer nas marcas e nos moldes da palavra de Deus. Então nós não concordamos com esses caminhos dos últimos dias, que vemos pessoas que dizem que a igreja não é uma ilha, que a igreja tem que ser continente. A igreja não é ilha nem continente. A igreja é a noiva de Jesus. E a noiva de Jesus deve estar livre dos apóstolos fraudulentos, ministros fraudulentos, heresia, apostasia. A igreja tem que se permanecer dentro da palavra de Deus. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Quando Jesus estava no mundo, ele dizia que ele era a luz do mundo. E quando Jesus volta para a glória, ele dá essa capacitação à sua igreja de: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Nós temos que nos postar, nos edificar na santíssima fé e tirar a nossa visão das facilidades. Satanás, ele tem uma síndrome de querer sempre estar no alto. Os homens de Deus, eles ficam na posição que Deus quer. Não é estar acima do presidente, do lado do presidente, do lado de pessoas importantes. Eu estou pescando com o senador. Eu estou com o grande empresário. Eu vou pregar lá no Congresso, do lado da presidente. A igreja, ela tem que ficar no lugar que esteja na palavra de Deus, na simplicidade. Essa síndrome de estar no alto é a síndrome de Satanás. Ele tentou plantar isso em Jesus. Ele levou Jesus aos mais altos templos, levou Jesus aos mais altos montes, mostrou para Jesus a glória do mundo. Essas pessoas que aparecem hoje nas mídias, que querem estar sempre à frente, que acham que isso é servir a Deus, isso é ser homem de Deus, que é sempre a exposição, quer estar lá no alto, é a melhor fazenda, é o melhor apartamento, é a melhor posição. Isso é a síndrome de Lúcifer, meu filho. Né? Jesus disse que é o menor lá no céu, que é o maior. Ele disse que aquele que quiser ser servido, que sirva o outro. A visão de Jesus é ser servo. Nós somos servos de Deus. Não nos colocamos nesse mundo para desejar as posições altas, né? As posições altas são do Senhor. Nós somos servos de Deus. Nisto é conhecido quem é de Deus e quem não é. Porque os de Deus desejam entrar no céu. Por que Paulo está falando aqui dos falsos apóstolos? Naqueles dias já havia Satanás levantado apóstolos para confundir Paulo. Naqueles tempos já havia Satanás levantado falsos apóstolos, fraudulentos, para afrontar o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo era homem de Deus. Mas ele era um homem que ele pagava o preço para carregar sobre os seus ombros essa unção. Ele não era um homem ambicioso, ganancioso por poder, fama. Paulo não lutava para aparecer. O homem de Deus não precisa estar lutando, ele quer aparecer. O homem de Deus, aonde ele estiver, Deus sabe onde ele está. E quem honra é o Senhor. Nessa guerra de performance, de posição, a igreja tem que conservar sua santíssima fé nos moldes da palavra, na simplicidade de Cristo, no amor pela salvação, pela decência, pelo testemunho. E a igreja não deve almejar fazer ecumenismo em tudo que é organização para ganhar Nobel da Paz, para ser importante. Nós somos a igreja, mas nós não seremos continente ou não seremos ilha. Vamos parar com essa filosofia. Porque a igreja de Jesus, ela não depende dos homens, ela é de Jesus. Então, eu quero deixar bem claro isso para os irmãos que estão me vendo hoje. Olha o que diz o apóstolo Paulo.
porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aí chega aquelas pessoas que dizem que é ministro de Jesus. Carro caríssimo, 6 batedores atrás, né? Só quer conversar com níveis superiores. Não é essa a visão do Evangelho. Ser de Deus é ser propriedade dele, é refletir o que ele é. E nesse mundo, a igreja busca a simplicidade de Jesus. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus chama nós a ele. Jesus chama o povo a ele. É o povo que vem a Jesus. Não é esses homens que querem estar nos tópicos, né? Porque os tópicos, Satanás queria colocar Jesus nos tópicos desse mundo. O lugar da igreja é debaixo da revelação da palavra, livrando-se da apostasia, desses ecumenismos, dessas heresias e dentro dos padrões, dos moldes da palavra. Que Deus abençoe todos os ouvintes, os que estão ligados pela internet, em nome do Senhor Jesus, e até uma outra oportunidade. E amém. E graças a Deus.